Vamos lá, Caio, eu sou gay e li muito sobre o assunto em seu site. Li quase tudo. Eu já vi você falando sobre os sodomitas. Só que 1 aos Coríntios 6, a palavra em grego traduzida em português por sodomitas é na verdade asenokoitai, que significa que se deita com o homem na cama. Essa expressão é igual à presente na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento. Isso é isso tudo. Quando o Levítico diz, não se deitarás com homem, que indica que Paulo citou o texto assim. Assim, vírgula, a pergunta. Como entender que ele não estava condenando de modo claro? Não, eu não estou dizendo que Paulo não condenava. Estou dizendo que Jesus não é Paulo. Eu leio Paulo a partir de Jesus, eu não leio Jesus a partir de Paulo. Paulo fez besteiras, gente. Paulo disse coisas, tudo que Paulo disse sobre Cristo é verdade. Mas Paulo emitiu um monte de comportamentos do protocolo judaico, do trauma dele, Paulo, das limitações sexuais de Paulo, das idiosincrasias de Paulo, das arrogâncias de Paulo. Então deixa Paulo ser só um ser humano. E a letra mata, meu filho. Eu leio Paulo a partir de Cristo. Por exemplo, eu leio Paulo a partir de Cristo. Quando ele manda entregar um cara a Satanás, eu não entrego com ele. Ele mesmo vai cair em si. E em 2 Coríntios ele conserta aquilo que fez. Só desculpa, mandei mal, exagerei, menos. Não é assim não. Quanta revisão de vida ele fez e vocês não sabem fazer a diferença. Entra lá no meu portal. Tem um link lá chamado A Mente de Paulo. Leia A Mente de Paulo, meu filho. E tem muita coisa que Paulo, olha, A Mente de Paulo. 586, A Mente de Paulo. Está no menu, na tarjinha azul, ali em textos. Leia. Olha lá. Agora, Paulo, o que Paulo fala sobre Cristo, para mim, é tudo irretocável. Agora, quando ele fala sobre comportamento, como é que tem que ser, como é que não tem que ser, é o tal de um texto meu que tem lá, que você tem que procurar, chamado Princípios Absolutos e Aplicativos Relativos. Circunstanciais. Circunstanciais? Aplicativos circunstanciais. Pega aí, aplicativos circunstanciais, Gabriel. É para o cara saber a diferença, fazer a diferença entre o que Paulo diz que é um absoluto em Cristo e o que Paulo diz que é uma acomodação circunstancial. 44, aplicativos. Não, mas eu queria que aparecesse para todo mundo ver. É simples, é só, como é que é o nome? Aplicativos circunstanciais. Só escrever 2 palavras vai aparecer. Aplicativos circunstanciais. Deu Aí 18. já foi para o que você disse sobre a ordenação de mulheres. Distraiu, tem um texto preciso, Braulio. Vê se você acha aí qual é. Princípios Paulo, imutáveis e aplicativos esse abaixo do vídeo. Aí, ó. É esse texto? Não é esse aí? É. Então vá lá e leia. Princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. E, por exemplo, eu estava dizendo, em Cristo não há nem homem nem mulher. Paulo diz. Isso é um princípio absoluto, pois em Cristo não há nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem judeu nem grego, nem bárbaro nem cita, nem qualquer outra etnia. Nada é mais relevante. Na cruz tudo isso acabou. Em Cristo isto é para não existir. Se você está em Cristo, esse é o princípio absoluto. Agora vem os aplicativos. Por exemplo, mesmo ele dizendo que ele sabe que em Cristo não há homem nem mulher, ele manda que a mulher se comporte de um determinado jeito, que o marido se comporte de um certo jeito, embora não haja homem nem mulher. Ele fala que é para a mulher não falar em público na igreja. Por quê? É porque é pecado, os anjos vão ficar de pinto duro? Não. É porque no mundo judaico a mulher ficava do outro lado, calada. E ele carregava ainda, por mais livre que seja, uma carga pesada.
Além do que, as comunidades que ele reunia eram feitas de gentios e de judeus convertidos, mesmo fora em outros países. Havia sempre aquela demanda judaica do comportamento, do lugar da mulher, da congregação. Ele fez acomodações, embora em Cristo não haja nem homem nem mulher. Esse papo tivesse que acabar. Só que o mundo não estava preparado. A mesma coisa, escravo e livre. Em Cristo não há escravo nem livre, mas ele escreve aos Colossenses, aos Efésios, dizendo aos senhores de escravo, como tratar o escravo, ao escravo, como se submeter ao senhor do escravo. Está certo isso? Não. É uma relatividade aplicada a uma dada circunstância. A uma dada circunstância. Agora, o sodomita, que é aquele que pratica o coito homem com homem. Tem todo tipo de gente praticando coito homem com homem. Você acredita mesmo, de todo o seu coração, que na presença do Deus do universo, o cara é colocado no inferno porque ele botou o pinto dele na bunda de um outro homem? Um homem que gosta dele, que ele gosta do homem, e vice-versa. Você acha mesmo, na presença do Eterno, diante do que o Evangelho é em Cristo, ou a gente está lidando com aquelas recomendações que tem a ver com não permitir que determinadas coisas descambem num ambiente tão imaturo, tão infantil, onde as pessoas estão longe ainda de aprenderem o significado das coisas e precisam dessas brutalidades descritivas, porque estão longe de qualquer que seja a percepção do sentido das coisas, se habituaram ao mundo cão. Agora, é fácil você entender também o que Paulo diz sobre sodomia, no ambiente no qual ele falou sobre sodomia no mundo greco-romano, onde a existência e o estímulo à sodomia era totalmente banalizado, banalizante de todos os tipos. Os professores tinham direito de botar na bunda dos alunos, ou de pedir para um aluno maior pegar a bunda dele, fazia parte da educação. A gente está discutindo aqui esse negócio de museu que mostra putaria. Lá no mundo greco-romano fazia parte do pacote a pedofilia. Era museuzinho deles da época. Era como a relação entre o professor e o aluno se dava, era um internato de intensidade de ensino. E isso ia desde o ensino a qualquer outra coisa na vida. A nossa palavra fornicação vem de fornos, daqueles arcos para proteger a estrutura, que era onde a mulher se encostava, levantava a saia e o cara mandava ver em pé. Ou um homem baixava a calça e o outro mandava ver. Então, cuidado com a fornicação, que era o que acontecia ali de maneira banal e abjeta, totalmente objetica só, e promíscua. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: meu filho, se você é um cara que se agarra a essa descrição contra você, então eu te aconselho, mesmo sendo gay, não fazer mais nada. Agora, não venha pedir de mim uma explicação, uma vaselina para você deixar entrar melhor. Porque o que eu tenho a dizer eu já disse, é como eu creio, é como eu me comporto, é como eu ensino. O espírito do que eu creio que é o espírito de Cristo se baseia fundamentalmente no fato de que tinha gay para todo lado à volta de Jesus. Aqueles soldados romanos, não tinha ninguém ali praticamente que não fizesse um troca-troca. Fazia parte da cultura do exército romano. Dias fora, nem sempre eles tinham acesso às mulheres. Os próprios generais tinham o hábito de chamar um soldado para dar uma pegada nele. Centurião. E se sentar-lhe o leão. E vice-versa. Havia essas coisas todas. Jesus chamou esse assunto, perguntou por isso. Não entrou nessa vibe. Entrou. Em momento algum. É porque não havia? Não havia. Assim como ele também não puxou o assunto das prostitutas. Foram os religiosos que puxaram. Eles é que pautaram essa questão. E como é que Jesus tratou essa questão? Apoiando
a interpretação dos religiosos? Não, foi dizendo que tem muita prostituta na frente de vocês no reino dos céus. Agora, qual é a diferença? Porque a prostituta dá a xoxota e o outro cara, por amor, se entrega de maneira anal, aí o Deus do universo não sabe fazer a diferença entre o que seja sincero e o que seja banal? Ou isso tem essa importância toda, de modo que seja um lugar do indivíduo o inferno só porque ele aceita que 12 centímetros de músculo penetrem na bunda dele? Fica muito difícil você crer em um Deus se a categoria é essa, porque é um negócio patético demais. Que o sentido da vida esteja reduzido a uma fimose. Então, meu filho, eu não sei o que você tem para me perguntar, eu só não tenho mais nada para te dar. Ele escreve mais coisas aqui, mas tudo desse mesmo... Só mais duas frases dele, Caio. Caio, os eunucos de que Jesus falou não são as pessoas que renunciam à vida sexual para servir a Deus, independente de ser homossexual ou não. Filho, você já não... Também. O próprio Paulo não seria um também. eunuco? Jesus. Ou até mesmo Jesus? Não. Está tudo escrito aí. Você disse que já leu tudo, quase tudo. Não leu, não. Olha lá.